Notícia séria da semana. Gente, essa semana a gente teve uma notícia bem triste. Bem Terça-feira. Bem triste. De que Demi Lovato teve uma overdose. E a gente fez tipo, cara... E antes da gente saber que ela tava tudo bem, a gente ficou desesperado. Assim como todos os fãs dela. Se você viu o vídeo que a gente falou sobre a Demi Lovato já algumas semanas atrás, e a gente acabou falando sobre a música que ela escreveu de despedida, você sabe o quanto esse assunto toca na gente, principalmente comigo, porque... Exato, foi bem pesado. Eu tenho um rolê bem forte com a Demi Lovato. E a gente vai falar dela hoje. Então, terça-feira a Demi teve overdose, como todo mundo viu, e todo mundo falou sobre isso. Virou notícia mundial, tudo parou pra falar sobre isso. O Jornal Nacional teve essa notícia. O Grupo da Família teve essa notícia. O problema dessa repercussão toda são fake news. Então, o que a gente fez? A gente pesquisou, a gente foi a fundo e a gente separou o que é verdade, o que é especulação e o que simplesmente é mentira. Exato. Tá. E assim, até a conclusão e a gravação desse vídeo, essas informações que a gente tá falando que são incertas e falsas, estavam confirmadas como incertas e falsas. Se alguma coisa foi confirmada, virou verdadeira, coloca aqui nos comentários pra atualizar o vídeo. Nós estamos gravando esse vídeo no dia 27 de julho. Exato. Até o dia 27 de julho, essas informações ainda eram especulações ou falsas. Tem muita fake news saindo pelo Facebook, Twitter e tipo... É desesperador. Assim, a gente tá falando de uma vida, a gente tá falando da saúde dos fãs, da família, das pessoas próximas, então não é brincadeira. Uma vida pública, querendo ou não, todo mundo sabe disso, uma vida pública tem um alcance muito maior, então não é só a Demi e a família dela que vão sofrer. Obviamente vão sofrer numa proporção muito maior, mas é muita gente atingida com isso também. Exato. E assim, a notícia que saiu mais em manchetes é: Demi Lovato teve uma overdose de heroína. E a gente não tem certeza se essa overdose foi de heroína mesmo. Ninguém falou sobre isso. Nem a Demi Lovato falou Exato. sobre isso. Pelas notícias que saíram, a maioria fala que foi de heroína. Só que essa questão de reproduzir informação que não foi confirmada. Algumas fontes também falaram que pode ter sido overdose de opioides, que é tipo ópio. Outras pessoas falaram que pode ter sido também de outras substâncias. Fontes próximas a Demi Lovato falaram pra veículos americanos de que a própria Demi Lovato não quis revelar, e também a família tá pedindo muita privacidade e falou que muitas notícias que estão saindo são incertas e pode também envolver isso, né? Então, assim, vamos respeitar e não vamos ficar falando... Uma invasão, né? E não vamos ficar falando que a gente não sabe. A notícia que é verdade, que foi confirmada, é que na noite anterior da overdose, a Demi Lovato tava numa festa. Realmente isso aconteceu, ela tava numa festa no aniversário de uma dançarina dela, em Hollywood, e ela bebeu muita vodka. Que foi o Radar Online que confirmou essas informações. Alguns paparazzi, parece, alguns portais tiveram acesso a fotos e a imagens dela, sempre usando muito álcool. Também tem um detalhe de que ela tava muito feliz e tava curtindo muito a festa. E uma coisa que o Radar, se eu não me engano foi o Radar Online que falou, é que nesses 6 anos que ela defendeu a sobriedade, ela nunca esteve realmente 100% sóbria. O que dá a entender que provavelmente ela sempre bebeu, sempre usou álcool. Alguma coisa mais tranquila e social. E aí outra notícia que a gente viu que é verdade, que foi confirmada, é que a Demi foi encontrada inconsciente. Cara... Pesadíssimo. Amigos encontraram ela inconsciente e começaram a ajudar ela e chamaram... Os primeiros socorros. Exato, os primeiros socorros vieram dos amigos e que, graças a Deus, ela foi socorrida a tempo pra ir pro hospital, ser bem tratada, bem cuidada e sobreviver. O que é outra verdade, Demi realmente tá acordada e tá consciente. Ela tá com a família, tá tudo tranquilo e acho que estão analisando como vai fazer a transição agora pra uma rehab, de como é que vai funcionar esse tratamento. E outra verdade que circula por aí é que o fato da overdose impulsionou a venda de Sober, o que é triste e bom ao mesmo tempo, né? Tipo... É bom profissionalmente, é triste porque é igual quando o artista morre, a gente só dá valor quando ele morreu. Exato. Então assim, impulsionou porque ela fala sobre isso. As notícias estão usando muito esse clipe, a letra dessa música pra isso. Só que assim, a gente tem que lembrar mais uma vez que é uma vida que a gente tá falando e que tipo, é coisa séria, Ser né? um pouco mais sensível na forma como a gente vai reproduzir isso. Exato. Mas também é um desabafo da Demi, vale a gente lembrar. Ver que é uma notificação que ela tá dando pra gente, que a gente também não pode ignorar a letra dessa música e tudo que ela passou. Na verdade, ela meio que já tava avisando que não tava conseguindo aguentar. Até porque Demi Lovato deu uma distanciada da produção dela e das pessoas que são responsáveis. A música que ela fez de despedida, onde ela fala que todo mundo vai saber a verdade, é uma música totalmente só. Se você não viu a gente falando sobre isso, clica aqui no card. Exato. É uma música que ela fez completamente sozinha. Ela tá totalmente afastada da equipe dela, da produção dela. E quem assistiu o documentário da Demi Lovato tem essa informação de que a primeira vez que a Demi Lovato realmente teve a grande queda dela, a primeira grande queda da Demi Lovato, aconteceu exatamente isso. Onde ela se afastou de tudo
tudo. E foi, tipo, só decaindo. E parece que nesses últimos anos a produção dela ajudou muito ela a ficar sóbria. Então agora que ela se afastou, a gente vê o que levou a acontecer, né? Então assim, é outra coisa que a gente tem que ficar atento, porque a gente viu que a Demi Lovato precisa ter uma equipe sempre com ela e cuidando dela. E, né, mais uma artista que tem Los Angeles. Ela tem muito acesso, sabe? Se ela quiser, ela pega um avião e se droga taxiando. E agora sim, especulações. A primeira especulação que a gente andou ouvindo, que não foi confirmado, é que os amigos da Demi já especulavam e já imaginavam que ela poderia ter uma overdose. Tanto que na festa tinha gente com Narcan, que é um remédio usado pra reverter a overdose. E que foi usado, em tese, nos primeiros socorros. No primeiro momento que encontraram ela inconsciente, trataram ela com Narcan até a chegada dos paramédicos. Isso é totalmente especulação. Ainda não foi confirmado, mas pode ser verdade também. Pode ser verdade. E assim, outros amigos também, como Miley Cyrus, Selena Gomez, Christina Aguilera, parece que visitaram ela no hospital. A Selena Gomez saiu foto dela muito preocupada no dia, próximo ao hospital que ela tava. Ela que ligou pra família e tudo mais. Exato. E assim, são amigas de infância, então eu entendo. Só que também são especulações, a gente não tem como ter certeza. E eu acho que é muito importante eles terem privacidade agora. De, tipo, não ficar acompanhando tudo que tá acontecendo 100% do tempo. Porque ela precisa também ter o momento dela e o espaço dela com a família pra ela também entender o que aconteceu. E é muito importante também entender que a Demi Lovato chegou nesse ponto por causa do excesso de exposição. Também. Isso acaba com a cabeça dela. Então, no momento em que ela cai por conta da exposição, não é hora de exposição. De expor a Demi Lovato, exatamente. Que é o que aconteceu com Justin Bieber, que é o que aconteceu com Britney Spears, que é o que acontece o tempo todo com Lindsay Lohan. E a gente sabe que isso acontece. Então, tipo, sensibilidade, sabe? Outra especulação que saiu é que a Demi Lovato seria internada numa clínica de reabilitação. Isso ainda não foi confirmado, apesar de bem provável. Bem provável, por isso que todo mundo especula. Exatamente. Mas ainda não foi 100%. Mas ainda, até a gravação desse vídeo, não foi confirmado que isso vai acontecer. Também falaram que ela cancelaria alguns shows. Ela não falou sobre isso, ela só falou que tá feliz por estar se recuperando e que tá grata por não ter morrido. Exato. E o que é mais importante agora, a gente não tem que também se preocupar tanto com shows, até porque é um show que ela cancelou, os fãs foram até o local do show, levou um monte de cartazes e tudo mais, gravaram um vídeo, fizeram um stories, fizeram um tweet, apoiando a ela e não tão nem um pouco decepcionados com o cancelamento. Porque foi por conta de saúde também. Porque estão apoiando a saúde da Demi Lovato e é isso que ela precisa agora. Exato. Aí vem para as notícias que são mentira, que estão circulando pela internet. Tem uma notícia forte falando que a polícia está investigando a casa da Demi Lovato, que está investigando o caso da Demi Lovato. Não, isso foi confirmado que é mentira, até porque isso está sendo tratado como uma emergência médica e não um crime. Por quê? Não foi encontrado outros tipos de substância armazenados na casa da Demi Lovato, nenhuma substância ilícita, então não tem por que a polícia de Los Angeles estar envolvida nisso, e realmente não tá, porque isso foi confirmado por um delegado de que não estão envolvidos nesse caso. Então é só uma emergência médica. A gente tem que se preocupar com a saúde da Demi Lovato e não na casa dela e tráfico de drogas, porque isso não tá acontecendo. E vale lembrar que as leis antidrogas nos Estados Unidos são diferentes do Brasil. A outra notícia falsa, graças a Deus que é falsa, é que a turnê inteira foi cancelada. Mentira. Não sabemos ainda. Não sabemos ainda. E também se for cancelada, super vamos entender, Porque assim, até já tava rolando alguns snaps dela falando que tava fazendo os últimos shows, que ia se afastar, a gente pensou que ia ter uma pausa na carreira, daí já entrou a nova era com Sober e a gente ficou um pouco confuso no meio disso tudo. Agora, com esse acontecimento, a probabilidade de realmente ela cancelar é grande, mas ainda não foi confirmado. O único show que foi cancelado foi o show do dia 26, que foi ontem, na quinta-feira. Foi cancelado porque, obviamente, ela ainda tá no hospital. Exato. Mas os shows que vai acontecer no Brasil em novembro e em setembro na América do Sul ainda não aí. Foi. Inclusive, exato. A empresa que vende ingressos ainda tá vendendo e nada foi parado. Tipo, não aconteceu nenhum tipo de anormalidade em relação a isso. Inclusive, a gente que vai no show ainda não recebeu nenhum e-mail avisando que foi cancelado, então de fato não foi cancelado. E vamos torcer pra que não seja, que ela consiga se recuperar até lá e faça um ótimo show aqui no Brasil, torcendo pra acontecer. Torcendo, mas mais preocupada com a saúde dela do que Exato, se a saúde dela precisar dessa pausa da reabilitação, a gente vai entender completamente. Aquele cuidado que a gente tem que ter, porque esse é um momento sensível pra todo mundo que gosta da Demi Lovato, pra Demi Lovato principalmente. E às vezes a gente acha que é um anônimo que tá na internet com uma foto de perfil falso, que a gente pode falar o que quiser, só que não é bem assim. Piadas, inclusive com a hashtag que subiram, que foi Pray for Demi, piadas com esse tipo com essa hashtag não é legal, porque isso vai chegar nela de alguma forma. Ela pode até não ver a tua piada, mas as coisas vão se repercutir pra ela, como o bullying se repercutiu pra ela na internet, as piadas vão chegar nela. E assim, se isso pode fazer mal pra uma pessoa, por que vocês vão fazer isso, entendeu? Não é mais
pra uma pessoa que está na situação de Demi Lovato. O recado está dado, eu acho que, né? Entendo. A gente fica muito triste com o que tá acontecendo com a Demi Lovato. Muito. Melhoras Demi Lovato, stay strong Demi Lovato. Stay strong, Demi Lovato. A gente ainda precisa muito de você. E se você viu o vídeo até aqui, comenta pra gente. Stay strong, Demi Lovato. Stay strong Demi Pray Lovato. for Demi. Pray for Demi. E não esquece de se inscrever nesse canal, dar like nesse vídeo, passar nas nossas redes sociais e comentar aqui embaixo mais notícias e mais coisas que vocês sabem sobre isso, pra todo mundo ficar atualizado e a gente também não A gente ficar tem que falando se besteira. alinhar, a gente não tem que competir.